A água estava fria o suficiente para fazer os dedos de El doerem enquanto ela esfregava o chão de pedra da cozinha. Mas ela já havia aprendido há muito tempo a não reclamar. Reclamar só piorava as coisas. A escova áspera machucava as palmas das suas mãos enquanto ela esfregava os azulejos, removendo a lama que o seu irmão mais novo havia trazido depois da aula de escrita. Atrás dela, podia ouvir a voz da mãe vinda da sala de jantar, onde a família terminava o pequeno almoço. Sinceramente, Thomas, a rapariga é inútil, nem consegue manter o chão limpo. A resposta do pai foi abafada, mas Isla não precisava de a ouvir para saber que ele concordava. Ele concordava sempre com a mãe. Isla sentou-se sobre os calcanhares e limpou a testa com as costas do pulso. Ela tinha 22 anos e passou os últimos 15 anos da sua vida como pouco mais do que uma empregada na sua própria casa. Nem sempre foi assim. Quando era jovem, antes de sua mãe Helena dar à luz os gêmeos, Isla era amada. Ela se lembrava do pai colocá-la nos ombros e da mãe trançar flores no seu cabelo. Mas tudo mudou quando os gêmeos chegaram. De repente, ela era a filha mais velha, aquela que podia ajudar nas tarefas domésticas enquanto Helena se recuperava. Só que Helena nunca deixou de precisar de ajuda, e o arranjo temporário tornou-se permanente. Quando Isela tinha 10 anos, ela já fazia toda a cozinha e a limpeza. Aos 12 anos, ela também lavava as roupas dos irmãos e arrumava as camas deles. Aos 15 anos, os pais demitiram todos os empregados e Isa assumiu todas as suas funções. Enquanto os irmãos Cedric e Edmund eram tratados como príncipes, ela esfregava o chão, carregava água e passava os dias na cozinha a preparar refeições que mal tinha tempo para comer. Isa, a voz aguda da mãe interrompeu os seus pensamentos. A sala de estar precisa de ser limpa e o escritório do teu pai está uma vergonha. Quero que ambos estejam prontos antes do almoço. Isa levantou-se com dificuldade, com os joelhos a doerem depois de passar horas ajoelhada no chão duro. Sim, mãe. Ela pegou seus produtos de limpeza e foi para a sala de estar, um espaço bem iluminado na frente da casa, onde sua mãe recebia os convidados. Enquanto trabalhava, partículas de poeira dançavam à luz do sol que entrava pelas janelas altas. Isla deixou sua mente vagar. Pensou na vila, além da propriedade deles, e na vida das outras jovens da sua idade. Algumas eram casadas e tinham filhos. Outras trabalhavam em lojas ou tabernas, ganhando salários que podiam gastar como bem entendessem. Algumas até tinham deixado Millbrook para procurar fortuna nas cidades maiores ao sul. Mas EA não tinha salário, nem liberdade, nem perspectivas. Os seus pais deixaram claro que ela era valiosa demais como trabalhadora não remunerada para poder sair. Quando pretendentes ocasionalmente a procuravam em sua juventude, Helena os rejeitava com desculpas. Muito jovem, muito ocupada, inadequada. Agora, com 22 anos, com as mãos desgastadas pelo trabalho e o cansaço permanentemente gravado sob os olhos, os pretendentes pararam de aparecer. Aí está você. Isa virou-se e viu o seu irmão Cedric encostado à porta. Com 16 anos, ele era alto e bonito, com o cabelo escuro do pai e os olhos azuis da mãe. Tinha a confiança tranquila de alguém a quem nunca foi negado nada. A mãe quer tomar chá no jardim com aqueles bolinhos de que ela gosta. Isa pousou o pano de pó. Vou preparar agora. E Isa, a voz de Cedric deteve-a na porta. Tenta não os queimar desta vez. A mãe ficou envergonhada quando os Ashfords nos visitaram na semana passada. Os bolinhos não estavam queimados. Estavam perfeitamente dourados. Mas Helena precisava de algo para criticar. E Isela tinha aprendido que era mais fácil aceitar a culpa do que discutir. Dirigiu-se à cozinha e começou a preparar o serviço de chá, com movimentos automáticos após anos de prática. Enquanto arrumava os delicados bolos na porcelana mais fina de Helena, ela avistou o seu reflexo no bule de prata polido. O seu rosto estava mais magro do que ela se lembrava, as maçãs do rosto salientes sob a pele que raramente via a luz do sol. O seu cabelo, outrora de uma rica cor castanha, caía numa trança simples pelas costas, sem brilho por falta de cuidados. O vestido que usava era um que ela mesma tinha costurado com retalhos de tecido, simples e prático, não se comparava aos vestidos finos que a mãe e os irmãos usavam. Ela parecia exatamente o que era, uma criada. Isa levou o serviço de chá para o jardim,
onde a mãe estava sentada à sombra de um velho carvalho com o bordado espalhado no colo. Helena mal olhou para cima quando Isa colocou a bandeja na mesa ao lado dela. Demoraste muito. O chá vai esfriar. Eu preparei agora, mãe. Ainda deve estar quente. Não discuta comigo, menina. A voz de Helena era severa. Sirva e volte às suas tarefas. O corredor do andar de cima precisa ser varrido. Isa serviu o chá com mãos firmes, anos de prática ajudando-a a evitar derramar o líquido, apesar da raiva fervilhando sob sua aparência calma. Ela tinha acabado de se virar para sair quando a mãe falou novamente. Ah, Isela, o teu pai e eu estivemos a discutir o teu futuro. Havia algo no tom de Helena que fez Isela parar. O meu futuro? Tu não estás a ficar mais jovem e provaste ser bastante inútil em atrair um marido adequado. Helena tomou um delicado gole de chá. Decidimos arranjar um emprego para ti com o Lord Ashford. Ele está à procura de uma governanta e nós recomendamos-te vivamente. As palavras atingiram Isa como um golpe físico. O Lord Ashford, um viúvo na casa dos 60 anos, era conhecido por fazer os seus empregados trabalharem até a exaustão e pagar-lhes quase nada. Estás a mandar-me embora. Não sejas dramática. Deves ficar grata. É mais do que mereces, dada a tua completa falta de realizações ou charme. Helena acenou com a mão em sinal de desprezo. Vais partir no final do mês. Isso dá-te 3 semanas para garantir que tudo aqui está em ordem antes de ires. Isa ficou paralisada no lugar, com a mente a girar. 3 semanas. Estavam a dar-lhe 3 semanas para se preparar para deixar o único lar que ela conhecia. Não por liberdade ou oportunidade, mas por outro cargo de servidão. E esperavam que ela fosse grata. Não vou. As palavras escaparam antes que Isa pudesse impedi-las. Helena ergueu a cabeça e estreitou os olhos. O que disseste? Eu disse, não vou. A voz de Isa estava mais forte agora. Anos de raiva reprimida estavam finalmente a ser libertados. Passei 15 anos a trabalhar para esta família sem remuneração, sem agradecimento e sem sequer uma gentileza básica. Se vou ser uma serva, serei em algum lugar da minha escolha, não em algum lugar para onde me venderam como gado. A bofetada veio tão rápido que Isa mal a viu chegar. A palma da mão da mãe bateu na sua bochecha com força suficiente para virar a sua cabeça para o lado. Como ousa falar comigo dessa maneira? Helena estava agora de pé, com o rosto corado de raiva. Depois de tudo o que fizemos por si, alimentá-la, vesti-la, dar-lhe um teto sobre a cabeça, eu mereço tudo isso e muito mais. A bochecha de Isa ardia, mas ela manteve-se firme. Trabalhei até a exaustão por esta família. Desisti de tudo. Não abdicaste de nada porque não tinhas nada para abdicar. A voz de Helena agora era estridente. Foste um fardo desde o momento em que nasceste. Eras uma menina inútil quando precisávamos de um filho. Os gêmeos valem mais do que 10 vezes tu. E ainda te atreves a mostrar gratidão? Ia sentiu algo partir-se dentro dela. Não era o seu espírito. Esse já vinha a quebrar-se há anos. Isto era diferente. Era o corte final dos últimos laços de obrigação e sentimento familiar que a mantinham presa a este lugar. Então não sentirás a minha falta quando eu partir, pensou ela. Desamarrou o avental com as mãos trêmulas e deixou-o cair no chão. Não vou para a casa do Lord Ashford. Vou embora daqui, longe de ti. Não farás tal coisa. Helena agarrou-lhe o braço, mas Ayla recuou. Se saíres por aquela porta, não serás mais minha filha. Não terás nada, nenhuma referência, nenhum dinheiro e nenhum lugar para ir. Eu já não tenho nada. A voz de Isla estava calma agora. A decisão estava tomada. A diferença é que agora estou a escolhê-la. Ela virou-se e caminhou em direção à casa. Os gritos da mãe seguiram-na. Isla não parou. Ela foi para o pequeno quarto que lhe fora dado anos atrás, quando os seus irmãos precisaram de mais espaço. Era pouco mais do que um armário de arrumação com uma cama estreita. Ela não possuía quase nada. Um vestido extra, alguns itens pessoais e um livro que a sua avó lhe dera antes de morrer. Ela reuniu essas coisas rapidamente, com as mãos surpreendentemente firmes, e embrulhou-as num chale. Quando ela desceu a escadaria principal, o pai tinha saído do escritório. Isa, a tua mãe diz que estás a ser histérica. Este comportamento é inaceitável. Thomas estava de braços cruzados, com uma expressão severa.
Vais pedir desculpa e voltar às tuas tarefas. Não, disse Isa, passando por ele em direção à porta da frente. Isa, gritou o pai, eu ainda sou o teu pai e tu vais obedecer-me. Deixaste de ser meu pai no dia em que decidiste que eu tinha mais valor como empregada do que como filha. Isa abriu a pesada porta de carvalho. Adeus, Thomas. Ela saiu para a luz do sol da tarde e não olhou para trás. Atrás dela, podia ouvir os pais a gritar. A voz da mãe atingiu um tom que teria sido satisfatório em circunstâncias diferentes. Mas ela não sentia nada além de uma estranha e vazia calma enquanto caminhava pela longa estrada que se afastava da propriedade. Não tinha nenhum plano, nenhum destino e nenhuma ideia do que faria quando a noite caísse. Tudo o que sabia era que estava farta. Farta de ser invisível, farta de ser conveniente, farta de aceitar a crueldade como amor. O ar quente da primavera acariciava o seu rosto quando Isa chegou à estrada principal. À esquerda ficava Millbrook Village, onde todos conheciam a sua família e, sem dúvida, tentariam mandá-la de volta. À direita, a estrada levava à floresta que margeava o limite norte das terras do seu pai. Ela nunca tinha ido por ali antes. Os criados não tinham tempo para explorar. Isa virou à direita. A floresta era densa, com carvalhos, freixos e pinheiros antigos que estavam ali há séculos. A estrada estreitou-se primeiro para um caminho e depois para pouco mais do que uma trilha de veados. Aisla seguiu-a mesmo assim, colocando distância entre si e a vida da qual finalmente escapara. Caminhou até o sol começar a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e dourado. Os pés doíam-lhe nos sapatos gastos e ela não tinha comida nem água. Mas sentiu algo que não experimentava há 15 anos. Sentia-se livre. O caminho levou-a para mais fundo na floresta, onde as árvores cresciam tão densamente que apenas raios dispersos de luz solar enfraquecida penetravam na copa. Asla estava a começar a pensar em encontrar um lugar para descansar durante a noite quando ouviu um som que não pertencia à floresta. O choque de metal contra metal, seguido de um rugido que fez os pelos da nuca dela se arrepiarem. Ela deveria ter corrido. Deveria ter se virado e fugido pelo caminho por onde tinha vindo. Em vez disso, viu-se a mover-se em direção ao som, atraída pela curiosidade e por algo mais profundo. A sensação de que a sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ela ainda não podia imaginar. Ela emergiu numa clareira no momento em que o sol se punha no horizonte. Na luz que se esvaía, viu 3 homens com espadas desembainhadas a cercar algo enorme. Não, não era algo. Era alguém. A figura que estava no centro da clareira tinha pelo menos 2 metros de altura, ombros incrivelmente largos e irradiava um poder que tirou o fôlego de Isla. Apesar do frio da noite, ele não usava camisa, e ela podia ver os músculos sob a pele enquanto ele se movia. Mas foram os seus olhos que a deixaram paralisada. Eles captaram os últimos raios de sol e refletiram-nos como animais, ardendo com um fogo interior. Última oportunidade, disse o gigante com uma voz grave que parecia vibrar pelo chão. Vão-se embora agora e eu deixo-vos viver. Um dos homens riu, embora parecesse nervoso. Estamos em vantagem numérica, besta. A recompensa por um Lycan vivo vai garantir o nosso sustento para o resto da vida. Lycan? A palavra causou um arrepio em Idla. Ela tinha ouvido histórias. Claro, sempre existiram metamorfos vivendo na selva, criaturas poderosas e perigosas que não tinham nada a ver com os humanos, apesar da aparência. Mas ela sempre assumiu que as histórias eram apenas isso, histórias. A boca do gigante se curvou em um sorriso. Lycan vivo, ele repetiu. Já pensaste em perguntar por que a recompensa especifica vivo? Ele se moveu antes que os caçadores pudessem reagir. Num momento ele estava parado. No outro, era um borrão em movimento. O primeiro caçador caiu com um grito, a espada voando da sua mão. O segundo caçador se lançou para a frente, mas o gigante agarrou a sua lâmina com a mão nua, puxou-a e jogou-a nas árvores como se não pesasse nada. O terceiro caçador, mais esperto que os seus companheiros, já estava a correr. O gigante deixou-o ir. A sua atenção concentrou-se nos 2 homens no chão. Eu disse para vocês irem embora, disse ele. A sua voz estava mortalmente silenciosa agora. Da próxima vez que decidirem caçar, certifiquem-se de que não são a presa. Ele virou-se e caminhou em direção ao outro lado da clareira, dispensando os caçadores como se fossem nada mais do que um pequeno incômodo.
Foi então que os seus olhos encontraram Asla. Ela estava paralisada na borda das árvores, o pequeno embrulho ainda apertado nas mãos. Estava chocada demais para se mover. O gigante parou, o corpo ficando completamente imóvel. Por um longo momento, eles simplesmente se entreolharam através da clareira que escurecia. Então ele falou, e a sua voz era completamente diferente daquela que tinha usado com os caçadores. Suave e cuidadosa. Tu não és uma deles. Não era uma pergunta. Isa encontrou a sua voz. Não, eu estava apenas a passar por aqui. Ouvi a luta. Tu devias fugir. Mas mesmo enquanto dizia isso, o gigante deu um passo em direção a ela. Eu sou perigoso, disse ele. Isa surpreendeu-se por não fugir. Havia algo nele que a atraía de uma forma inexplicável. Tu vais magoar-me? A expressão do gigante mudou. Algo parecido com dor cruzou suas feições. Não, disse ele com uma certeza absoluta. Eu nunca te machucaria. Ele deu mais um passo em direção a ela. Qual é o seu nome? Ela. Ela. A maneira como ele disse isso fez seu nome soar precioso. Eu sou Draven. O nome combinava com ele. Sombrio, poderoso e um pouco perigoso. Você é um Lycan? Sim. Ele parou a alguns metros de distância, como se estivesse preocupado em se aproximar demais. Isso assusta-te? Isa considerou a pergunta. Ela deveria estar aterrorizada. Afinal, estava sozinha na floresta com uma criatura das histórias. Algo que provavelmente poderia matá-la com facilidade. Mas quando realmente olhou para ele, tudo o que viu foi o quanto ele era cuidadoso, como mantinha a distância e a preocupação nos olhos. Não, disse ela finalmente. Não me assustas. Algo mudou na expressão de Draven. Talvez alívio ou admiração. Então, ou és muito corajosa ou muito tola. Talvez ambas as coisas. Isa sentiu um sorriso surgir nos seus lábios. Era o primeiro sorriso genuíno de que se lembrava. Tinha saído de casa naquele dia com nada além do que podia carregar e sem ter para onde ir. Isso parece bastante tolo ou corajoso. Draven aproximou-se um pouco mais. Por que é que saíste? A pergunta abriu algo dentro de Isla, e as palavras começaram a jorrar. Os seus pais, anos de servidão, o confronto final que a libertara. Draven ouviu sem interromper, o seu rosto ficando mais sombrio a cada revelação. Quando ela finalmente se calou, ele permaneceu em silêncio por um longo momento. Os teus pais tratavam-te como uma serva. A sua voz estava tensa, com raiva cuidadosamente controlada. A própria filha deles. Sim. E agora não tens para onde ir. Não, disse Isa, levantando o queixo. Prefiro não ter para onde ir a voltar para lá. Draven estudou o rosto dela, e Isa teve a estranha sensação de que ele podia ver diretamente através da sua alma. Vem comigo. As palavras eram simples, mas pairavam no ar entre eles como uma promessa. Vem comigo, Isa. Posso oferecer-te segurança, um lar, um lugar onde nunca serás tratada como menos do que mereces. Não me conheces. Não, disse Draven, dando mais um passo até ela poder sentir o calor que emanava da sua pele. Mas sei o que vejo. Vejo força e coragem. Alguém que escolheu a liberdade em vez do conforto. Isso diz-me tudo o que preciso de saber. Isla olhou para ele. Este estranho gigante aparecera na sua vida no momento exato em que ela precisava dele. Logicamente, ela deveria ser cautelosa, fazer perguntas e exigir provas de que as intenções dele eram honradas. Mas algo mais profundo do que a lógica falava. Uma certeza que vibrava nos seus ossos. Este homem, este Lycan, nunca a magoaria. Na verdade, ele a protegeria com uma ferocidade que a deixava sem fôlego. Para onde iríamos? Perguntou ela. O meu território fica a meio-dia de viagem para norte. A voz de Draven estava áspera com uma emoção que Isla não conseguia identificar. Eu governo uma matilha de Lishans. Temos um assentamento, uma comunidade. Você estaria segura lá. Seria honrada. Ele fez uma pausa como se procurasse as palavras certas. Seria honrada. Isa achou a palavra estranha, mas antes que pudesse perguntar o que ele queria dizer, um som vindo das árvores fez com que ambos se virassem. Os caçadores que haviam fugido estavam a voltar com reforços. Corra, disse Draven, o seu corpo já a transformar-se e a mudar. Isa, corra agora! Mas Isa não correu. Ela não conseguia. Não quando Draven estava prestes a enfrentar uma dúzia de homens armados sozinho.
Não quando algo dentro dela gritava que ela não podia deixá-lo. Ela permaneceu firme enquanto observava a forma de Draven ondular e mudar, seus ossos se remodelando e seus músculos se expandindo. Onde o homem estava, agora um lobo enorme se agachava, com a pelagem da cor da meia-noite e os olhos ainda brilhando com a mesma inteligência feroz. E que deveria estar aterrorizada e ter fugido gritando na noite, sentiu apenas reconhecimento. Era aqui que ela pertencia, ao lado desta criatura poderosa que lhe oferecera segurança e honra, quando a sua própria família não lhe dera nada além de desprezo. Os caçadores avançaram com as armas em punho, e Isa fez a sua escolha. Ela pegou numa das espadas descartadas e deu um passo à frente para ficar ao lado do lobo. O que quer que viesse a seguir, ela enfrentaria. Já tinha perdido tudo. Não tinha mais nada a temer. A espada era mais pesada do que ela esperava. Seus braços já tremiam sob o peso. Apesar de não ter treinamento ou experiência com armas, ela plantou os pés e ergueu a lâmina mesmo assim. Ao seu lado, Draven soltou um grunhido em sua forma de lobo que vibrou em seu peito. Era um som de aviso e fúria dirigido aos caçadores que se aproximavam. "Afaste-se da fera, garota!" gritou um dos homens. "Não queremos magoar-te." O riso de Isa foi agudo e amargo. "Isso é mais consideração do que a minha própria família demonstrou por mim." Ela apertou o punho da espada, os nós dos dedos ficando brancos. "Vão-se embora agora, ou terão de passar por nós duas." Os caçadores hesitaram. Eles tinham vindo preparados para capturar um Lycan, não para lutar contra uma mulher que parecia selvagem e desesperada o suficiente para realmente usar aquela espada. O líder deles, um homem grisalho com cicatrizes no rosto, levantou a mão. "A recompensa não vale a pena morrer por ela. Recuem." Mas antes que pudessem recuar, um dos caçadores mais jovens, ansioso ou estúpido demais para reconhecer o perigo, avançou com a espada erguida. Draven moveu-se com uma velocidade sobrenatural, mas o ângulo estava errado e a lâmina já descia em direção à Isla. Ela tentou desviar-se e levantar a sua própria espada para bloquear, mas era demasiado lenta e inexperiente. No entanto, a lâmina nunca a atingiu. A forma maciça de Draven colidiu com ela, empurrando-a para um lado em segurança, mesmo quando a espada do caçador lhe perfurou o ombro. O uivo de dor do lobo atravessou Isla como uma faca. Ela levantou-se rapidamente com a fúria a correr nas veias. O jovem caçador cambaleou para trás, chocado por ter realmente acertado um golpe. Aida não pensou. Ela brandiu a espada com toda a sua força. A parte plana da lâmina atingiu o lado da cabeça do caçador e ele caiu no chão. Os outros caçadores olharam chocados. O líder grisalho praguejou baixinho. "Retirem-se agora." Desta vez, eles obedeceram, desaparecendo na floresta escura e deixando o companheiro inconsciente para trás. Isa largou a espada e correu para Draven, com as mãos pairando sobre o ferimento no ombro dele. A forma do lobo já estava a brilhar e a voltar ao humano. "Estás ferido", disse ela. A voz dela tremia. "Estás a sangrar por minha causa." "Estou bem." A forma humana de Draven solidificou-se e Isela tentou não notar que a transformação o tinha deixado nu. Ele parecia não se importar com isso. A sua atenção estava totalmente focada nela. "Estás ferida?" "Não, tu empurraste-me para fora do caminho." Isela forçou-se a encontrar o seu olhar, em vez de ficar a olhar para o seu impressionante peito nu. "Tu sempre me salvas." A palavra saiu feroz e certa. "Eu sempre te protegerei, Il." Havia algo no seu tom de voz que a fez prender a respiração. Mas antes que ela pudesse processar isso, Draven levantou-se e foi até onde tinha deixado as suas roupas antes da primeira luta. Vestiu-se rapidamente, embora ela tenha notado que ele estava a poupar o ombro ferido. "Precisamos de ir embora", disse ele, examinando a floresta que escurecia. "Eles vão voltar com mais homens, e prefiro não lutar perto de ti. O teu ombro vai sarar." Draven interrompeu-a gentilmente. "Os Lycans saram rapidamente. Pela manhã, será apenas uma cicatriz, e eu já tenho muitas delas." Ele estendeu a mão para ela. "Consegues andar? São algumas horas de caminhada até a fronteira do meu território, e devemos percorrer o máximo de terreno possível antes de descansarmos." Isa olhou para a mão estendida dele. Era uma oferta de proteção e parceria de um estranho que já tinha sangrado por ela. Ela colocou a palma da mão contra a dele, e o contacto fez com que uma onda de calor percorresse o seu braço.
Eu consigo andar. Eles atravessaram a floresta enquanto a noite caía completamente. Draven conseguia, de alguma forma, navegar na escuridão como se fosse dia. Ele segurava a mão dela, estabilizando-a quando ela tropeçava em raízes e guiando-a em torno de obstáculos que ela não conseguia ver. A palma da mão dele era quente e áspera contra a dela, e apesar da força óbvia nos dedos dele, o seu aperto era gentil. Conte-me sobre o seu território, disse Aisla depois de caminharem por mais de uma hora. O que devo esperar? Draven ficou em silêncio por um momento, como se escolhesse as palavras com cuidado. Nós chamamos de Raven Rest. É um assentamento de cerca de 200 Lycians, construído num vale entre duas montanhas. A terra é selvagem e bela. Há florestas, rios e prados que florescem com flores silvestres na primavera. 200, Isa tentou imaginar. É maior do que Millbrook, e espero que seja melhor governado. Havia um toque de humor seco na sua voz. Não temos senhores ou senhoras que tratam os seus próprios parentes como servos. Disseste que os governas. Isso faz de ti um senhor, não é? Sou um alfa. É diferente. Draven ajudou-a a passar por cima de um tronco caído. A liderança entre os licantropos é conquistada através da força e mantida através do serviço. Um alfa que falha com a sua alcateia pode ser desafiado e substituído. O poder não é um direito de nascença, mas uma responsabilidade. Isso parece melhor do que o sistema humano. No entanto, tem as suas próprias complicações. A mão de Draven apertou ligeiramente a dela. Sim, prefiro isso. Caminharam em um silêncio confortável por um tempo, e Aisla se viu a estudar o que podia ver de Draven à luz da lua que se filtrava através das árvores. Ele se movia com a graça de um predador. Apesar das circunstâncias, seu corpo estava relaxado. Ele estava ciente de tudo ao seu redor. Ela podia perceber isso pela maneira como ele virava a cabeça ao ouvir sons distantes, pela maneira como seu corpo se movia para se manter entre ela e qualquer ameaça potencial. Chamaste-me honrada, disse Isla de repente. Mais cedo disseste que eu seria honrada no teu território. O que quiseste dizer? Draven parou de andar. Tinham chegado a uma pequena clareira onde a luz da lua brilhava como água prateada. Ele virou-se para ela e o olhar nos seus olhos fez o coração de Isla acelerar. Eu quis dizer o que disse. Serás honrada porque mereces. És corajosa e forte, e escolheste a liberdade mesmo que isso te custasse tudo. Ele estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar, e colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. E porque és minha, continuou ele. A palavra possessiva deveria tê-la alarmado, deveria tê-la feito correr de volta para a floresta. Em vez disso, ela se acomodou no peito de ela como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Tua. A voz dela saiu pouco acima de um sussurro. Perdoa-me. Draven baixou a mão, embora não tenha dado um passo para trás. Estou a ser muito atrevido. Mal me conheces e estou a falar como se... Ele interrompeu-se, cerrando os dentes. Devemos continuar a andar. Mas Isa agarrou a mão dele antes que ele pudesse se afastar. Falando como se... O quê? Draven olhou para as mãos entrelaçadas. Quando falou, a voz estava rouca de emoção. Entre os Lycians, temos algo chamado vínculo de companheirismo. É uma conexão entre duas almas escolhidas pelo destino, pela lua ou por qualquer força que governe essas coisas. É raro. Alguns Lycians nunca encontram o seu companheiro. Eu vivi quase 100 anos sem encontrar a minha. 100 anos, Isa guardou essa revelação para examinar mais tarde. E agora eu a encontrei. Os olhos de Draven encontraram os dela, ardendo com intensidade. No momento em que te vi naquela clareira, soube que eras a minha companheira, Isa. A minha outra metade. Aquela que procurei durante toda a minha vida. Essas palavras deveriam ter sido assustadoras. Afinal, eles se conheciam há apenas algumas horas. Era loucura, era impossível, era rápido demais. Mas Eka podia sentir a verdade disso ressoando em seus ossos, na maneira como seu coração acelerava quando ele olhava para ela e na certeza que a impediu de fugir quando deveria ter fugido. Eu também sinto isso, ela admitiu. Não compreendo, mas sinto. Esta atração por ti. Esta atração por ti. O vínculo. O polegar de Draven traçou círculos nas costas da mão dela. Pode ser selado com uma mordida de reivindicação, um ritual que nos uniria permanentemente.
Mas a escolha é tua, Asa. A escolha é sempre tua. O vínculo existirá, quer o completemos ou não, mas nunca te forçaria. Passei 15 anos sem escolhas. E aproximou-se dele. Os meus pais decidiam tudo. O que eu comia, o que vestia e como passava cada momento de cada dia. Nunca mais deixarei ninguém tomar decisões por mim. Nem mesmo tu. Ótimo. A palavra foi firme e aprovadora. Não deves. Já não és uma serva, Isa. És... Ele parecia ter dificuldade em encontrar as palavras. Tu és tudo. Eles ficaram na clareira iluminada pelo luar. O mundo se reduziu a apenas os dois, e ela fez outra escolha. Ela se levantou na ponta dos pés e pressionou os lábios contra os dele. Draven ficou muito imóvel, como se tivesse medo de se mover e quebrar o feitiço. Então, os braços dele a envolveram, segurando-a com cuidado e reverência. E ele a beijou de volta com ternura, fazendo lágrimas brotarem dos olhos dela. Quando finalmente se separaram, ele encostou a testa na dela. Devemos chegar à fronteira antes do amanhecer. O meu povo irá encontrar-nos lá. Eles vão aceitar-me. Isa tentou esconder a incerteza da sua voz. Uma humana? Eles vão aceitar-te porque és minha. A voz de Draven não deixava margem para discussão. Eles vão honrar-te porque és a rainha deles. Rainha. A palavra ecoou na mente de Isela enquanto continuavam a sua viagem pela floresta. Ela, uma rainha? A rapariga que esfregava o chão e lavava pratos, e era tratada como menos do que nada, parecia impossível. Mas então, tudo o que tinha acontecido nas últimas horas também parecia impossível. Caminharam até o céu começar a clarear no leste, pintando as nuvens de rosa e dourado. A floresta ao seu redor tinha mudado. As árvores estavam maiores e mais velhas, e a vegetação rasteira mais densa. Isa podia sentir uma mudança no próprio ar, como se tivessem cruzado uma fronteira invisível para um reino onde regras diferentes se aplicavam. Chegamos, disse Draven, levando-a ao topo de uma pequena colina. Bem-vinda a Ravencrest. O vale se estendia diante deles e Isa ficou sem fôlego. Era lindo. Um rio serpenteava pelo centro como uma fita prateada, com aglomerados de edifícios em ambos os lados. Não eram as cabanas rudimentares que ela imaginava, mas estruturas adequadas de pedra e madeira, com fumo a sair das chaminés e jardins plantados com vegetais do início da primavera. Além do povoado, ela podia ver prados pontilhados de gado e florestas subindo pelas encostas das montanhas. Mas foram as pessoas que a fizeram ficar a olhar. Mesmo à distância, ela podia vê-las a mover-se pelo povoado. Todas elas eram altas e de constituição robusta. Lichens, uma comunidade inteira vivendo abertamente, o que seria impossível em terras humanas. É incrível. E suspirou. Vocês construíram tudo isso. Nós construímos juntos. A mão de Draven encontrou a dela novamente. Eu liderei, mas todos lá embaixo contribuíram. É assim que uma matilha funciona. Um uivo longo e musical elevou-se do povoado. Draven respondeu com seu próprio uivo. O som fez a pele de Aisla arrepiar. Em poucos instantes, figuras corriam pelo caminho em direção a eles, movendo-se com velocidade sobre-humana. Aisla ficou tensa, mas a mão firme e tranquilizadora de Draven sobre a sua acalmou seus medos. A primeira pessoa a alcançá-los foi uma mulher na casa dos 30, com cabelos brancos prateados e olhos da cor de nuvens de tempestade. Ela parou a uma distância respeitosa, o seu olhar passando de Draven para E.A. e vice-versa. Alpha. Ela inclinou a cabeça. Sentimos o vosso regresso através dos laços da alcateia. Ficamos preocupados quando vocês não chegaram ontem à noite. Atrasei-me. Draven puxou Ayla gentilmente para a frente. Tennyson. Quero que conheças alguém. Esta é E.A., minha amiga. Os olhos da mulher arregalaram-se e, em seguida, um sorriso brilhante espalhou-se pelo seu rosto. A tua companheira, depois de todos estes anos? Ela virou-se para ela com uma expressão calorosa. Sou Senna, a segunda da alcateia. É uma honra conhecê-la. A honra é minha, conseguiu dizer Eka, impressionada com as boas-vindas genuínas nos olhos da mulher. Na verdade, não sou ninguém, começou Eka, mas Senna interrompeu-a com firmeza. A companheira do Alfa é a segunda na nossa hierarquia, logo atrás do próprio Alfa. Não és ninguém, és tudo. Mais Lichans estavam a chegar, reunindo-se à volta delas com expressões de curiosidade e entusiasmo. Isa podia ouvir sussurros de companheira e, finalmente, e ela é tão pequena.
O braço de Draven envolveu a sua cintura, protetor e possessivo. Ela teve uma viagem difícil, disse ele, a sua voz autoritária fazendo todos ficarem em silêncio. Ela precisa de descanso e cuidados. Senna, prepare a residência do Alpha. Quero que ela tenha um quarto confortável, um banho quente e comida. O melhor de tudo. Claro, Alpha. Senna curvou-se ligeiramente. Eu cuidarei disso pessoalmente. Espere, disse Isa, encontrando a sua voz, embora as suas bochechas ardessem por ser o centro de tanta atenção. Não preciso do melhor de tudo. Estou habituada à simplicidade. Tu mereces o melhor de tudo. Draven interrompeu-a gentilmente, mas com firmeza. E tu vais começar a habituar-te a isso agora mesmo. Ele olhou para as suas malas arrumadas. Isa deve ser tratada com o máximo respeito e cuidado. Qualquer um que a trate de forma diferente terá de responder perante mim pessoalmente. Está entendido? Um coro de concordância surgiu dos Lishans reunidos. Isa sentiu-se simultaneamente envergonhada e comovida. Essas pessoas não a conheciam e não tinham motivos para aceitá-la, mas a olhavam com algo parecido com reverência, simplesmente porque Draven a havia reivindicado como sua. Senna os conduziu pelo caminho até o assentamento, conversando alegremente sobre todos os preparativos que precisavam ser feitos. Uma cerimônia de acasalamento, é claro, disse ela, embora isso possa esperar até que estejam prontos, e precisaremos de preparar aposentos adequados. A residência do Alpha é bonita, mas tem sido um apartamento de solteiro por muito tempo. Precisaremos de tecidos e móveis. E devemos dar um banquete para dar as boas-vindas à nossa rainha como deve ser. Senna, disse Draven com paciência divertida. Uma coisa de cada vez. Neste momento, EA precisa de descansar. Chegaram a um edifício perto do centro do povoado que era maior do que os outros e construído com belas pedras cor-de-mel. Draven conduziu Aisla para dentro e ela se viu numa sala principal espaçosa, com teto alto e grandes janelas que deixavam entrar a luz da manhã. Os móveis eram simples, mas bem feitos e confortáveis, em vez de ostentosos. Esta é a sua casa? Perguntou ela. A nossa casa, corrigiu Draven. Se você aceitar. Aisla virou-se para olhar para ele. Este era o mesmo alfa poderoso que comandava uma matilha de 200 licantropos, mas ele olhava para ela como se ela fosse algo precioso e frágil. Ontem, saí da casa dos meus pais sem nada. Agora tenho um lar, um povo que me chama de rainha, e um companheiro que me trata como se eu fosse valiosa. A voz dela falhou ligeiramente. Não parece real. É real. Draven aproximou-se dela e segurou o seu rosto com as suas mãos grandes. Tu vales tudo, Isa. Vou provar isso a ti todos os dias. Senna apareceu na porta. O banho está pronto, minha rainha, disse ela. Deixei algumas roupas que devem servir-te, embora em breve teremos roupas adequadas feitas. Rainha, ela teria que se acostumar com isso. Ela deixou Senna levá-la até a sala de banho, onde o vapor subia de uma grande banheira de cobre cheia de água quente. Roupas limpas estavam dobradas sobre uma cadeira. Não eram roupas de serva, mas um vestido azul escuro e macio que parecia realmente servir nela. Vou deixá-la tomar banho, disse Senna gentilmente. Não tenha pressa, aqui está em segurança. Assim que a porta se fechou, Isa tirou lentamente as suas roupas gastas e sujas e mergulhou na água quente com um suspiro de puro alívio. Não se lembrava da última vez que tinha tomado um banho tão quente ou que tinha tido tempo para simplesmente relaxar. Na casa dos seus pais, lavava-se rapidamente com água fria, sempre consciente de que havia trabalho a fazer. Desta vez, lavou o cabelo com sabonete com aroma de lavanda e mel, esfregou a sujidade da pele e permitiu-se simplesmente existir pela primeira vez em muito tempo. Quando finalmente saiu, enrolada numa toalha grossa, descobriu que o vestido azul lhe servia perfeitamente. Era simples, mas bem feito, com bordados na gola que deviam ter levado horas de trabalho paciente. Quando voltou para a sala principal, encontrou Draven parado à janela, olhando para o seu território. Ele se virou quando a ouviu e a expressão em seu rosto a fez sentir-se a mulher mais bonita do mundo. Você está... Ele parecia lutar para encontrar as palavras. Perfeita. Você está perfeita. Isa alisou o vestido, constrangida. É só um vestido. Não é o vestido. Draven aproximou-se dela. És tu. É a forma como estás mais alta e o medo desapareceu dos teus olhos. É isso que é perfeito. Ele tinha razão. Ayla percebeu que se sentia diferente.
A ansiedade constante que vivia no seu peito há 15 anos tinha diminuído. Ela não estava à espera de críticas ou punições. Não estava a medir cada palavra ou a antecipar cada necessidade dele. Venha, disse Draven, oferecendo-lhe o braço. Deixe-me mostrar-lhe o seu reino. Eles caminharam juntos por Ravencrest, e onde quer que fossem, os Lions paravam para se curvar, acenar ou dar os parabéns. As crianças corriam para oferecer timidamente flores silvestres a Isa. Os Lyshans idosos, que viviam há séculos, sorriam para ela com calor genuíno. Um grupo de mulheres convidou-a para se juntar ao seu círculo de tecelagem sempre que quisesse. Durante todo o tempo, Draven permaneceu ao lado dela, apresentando-a com orgulho evidente e certificando-se de que ela estivesse confortável. Ele a tratava não como uma serva ou um fardo, mas como a rainha que todos afirmavam que ela era. Ao meio-dia, a cabeça de Isa estava girando com nomes e rostos, mas seu coração se sentia mais cheio do que em anos. Eles pararam em um pequeno jardim onde uma fonte alegre borbulhava. "Como você está se sentindo?" perguntou Draven. "Oprimida", admitiu Isa. "Mas de uma forma positiva. Nunca fui recebida assim antes. Nunca fui tratada como se fosse importante antes. És importante para todos eles, porque és importante para mim." Draven puxou-a para perto. "E és mais importante para mim do que qualquer coisa neste mundo." Aisla descansou a cabeça no peito dele e ouviu o batimento constante do seu coração. Ontem, ela não era ninguém, uma serva sem valor ou propósito. Hoje, ela era uma rainha, estimada e protegida, nos braços de um homem que a adorava. "Obrigada", sussurrou ela, "por me encontrar, por me ver." "Obrigado", respondeu Draven, "por escolher ficar." Os dias que se seguiram à chegada de Aisla a Ravenrest passaram num turbilhão de novas experiências e pequenas revelações. Ela descobriu que os Lyshans viviam muito mais tempo do que os humanos. O próprio Draven tinha 97 anos, embora parecesse ter cerca de 35. Ela descobriu que a Alcateia funcionava com um sistema de apoio mútuo, onde todos contribuíam de acordo com as suas capacidades e recebiam de acordo com as suas necessidades, e começou a compreender o que significava ser valorizada não pelo que podia fazer, mas simplesmente por quem era. Na terceira manhã, Isla acordou e descobriu que Draven já tinha saído da grande cama que partilhavam. Ele sempre fora respeitoso, ficando do seu lado da cama e nunca a pressionando a fazer nada para que ela não estivesse preparada. Ela encontrou-o na sala principal, a falar baixinho com Senna. Ambos pareciam preocupados. "O que se passa?" perguntou Isa, com o estômago a apertar-se com a velha ansiedade. Draven virou-se imediatamente, a sua expressão suavizando-se ao vê-la. "Nada com que te tenhas de preocupar", disse ele. Isaac cruzou os braços. "Não sou uma criança que precisa de ser protegida de más notícias." "O que aconteceu?" Ele trocou um olhar com Senna, que acenou com a cabeça e silenciosamente se retirou. Quando ficaram sozinhos, Draven suspirou. "Os batedores relataram um grupo de humanos na nossa fronteira sul. Eles querem falar comigo sobre uma rapariga desaparecida." Isa sentiu um calafrio. "Provavelmente são os meus pais." Draven cerrou os dentes. "Não precisas de os ver", disse eu. "Posso mandá-los embora. Dizer-lhes que não sabemos de nada." "Não", respondeu Isa, surpreendida com a firmeza da sua própria voz. "Quero vê-los. Quero que eles me vejam." Os olhos de Draven mostraram compreensão. "Queres que eles vejam no que te tornaste? Quero que eles vejam que já não sou sua serva, que valho mais do que eles alguma vez pensaram." Aisla ergueu o queixo. "Podes tratar disso?" "Claro." Draven puxou-a para os seus braços. "Mas estarei ao teu lado. Se eles mostrarem o menor sinal de desrespeito, terminarei a reunião imediatamente." 2 horas depois, Ia estava no salão principal do assentamento, vestindo um vestido verde escuro que Senna conseguiu de alguma forma durante a noite. O cabelo estava trançado em uma coroa elaborada ao redor da cabeça, e ela usava um colar de prata e pedra da lua que Draven lhe dera naquela manhã. "Um presente para a minha rainha", disse ele, prendendo-o em volta do pescoço dela com dedos reverentes. Agora ela estava ao lado do trono de Draven, esculpido em madeira escura e posicionado num estrado elevado, e observava enquanto seus pais eram escoltados para o salão. Thomas e Helena pareciam menores do que Isla se lembrava.
O rosto do seu pai estava vermelho devido ao esforço da viagem. O vestido fino da sua mãe estava empoeirado pela viagem. Ambos pararam de repente quando a viram ao lado do enorme rei Lycan, vestida como a nobreza e olhando para eles do estrado. Isa. A voz da sua mãe estava aguda de choque. O que significa isto? Estamos à sua procura há dias, preocupados, e a encontramos aqui a brincar às fantasias com essas criaturas. Draven rosnou baixinho, mas Yei colocou a mão no seu braço. Eu trato disto. Ela desceu os degraus lenta e deliberadamente, deixando-os ver a confiança nos seus movimentos. Olá, mãe. Pai, não sabia que iriam notar a minha ausência, dado o quão facilmente fui substituída pelos criados que contrataram. Não seja ridícula, resmungou Thomas. É nossa filha. Claro que notamos. Notaram? A voz de Isa era fria. Ou notaram que não havia ninguém para cozinhar as vossas refeições ou lavar as vossas roupas? O rosto de Helena corou. Como ousa falar assim conosco, depois de tudo o que fizemos por si e de tudo o que fez comigo? Aisla manteve-se firme. Transformaram-me numa criada na minha própria casa. Fizeram-me trabalhar até a exaustão durante 15 anos sem remuneração, sem agradecimento e sem sequer um pouco de gentileza. E quando finalmente encontrei coragem para partir, chamaram-me ingrata. Você foi ingrata. A voz de Helena elevou-se. Nós demos-te comida e abrigo. Eu merecia isso e muito mais. As mãos de Isa tremiam, mas a sua voz permaneceu firme. Eu dei-vos 15 anos da minha vida. Anos que nunca vou recuperar. Estás a ser dramática, disse Thomas com desdém. Viemos para te levar para casa, Isa. O Lord Ashford ainda está disposto a te aceitar, embora tenhamos tido que implorar a ele depois que nos envergonhaste fugindo. Não vou a lugar nenhum. Isa interrompeu. Ravenrest é a minha casa agora. Ravenrest. Helena olhou ao redor do salão com desdém evidente. Esta aldeia de feras. Você escolheria isto em vez da sua própria família? Estas feras mostraram-me mais bondade em 3 dias do que você em 15 anos. Isa apontou para Draven. Este é o Rei Draven, o alfa da alcateia Ravencrest e meu companheiro. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os seus pais olharam para ela, depois para Draven e depois de volta para ela. O teu companheiro? Thomas finalmente conseguiu dizer. Isa, não podes estar a falar a sério. Estas criaturas nem sequer são humanas. Não, elas são melhores do que os humanos. Isa subiu os degraus para ficar ao lado de Draven. Eles valorizam a força e a lealdade. Honram os seus líderes, mas não aceitam crueldade. Cuidam dos fracos e celebram os fortes. Receberam-me não como uma serva, mas como sua rainha. Rainha. O riso de Helena foi estridente. Tu não és ninguém, Eliza. És uma rapariga inútil que nem consegue atrair um marido decente. Já chega. A voz de Draven estalou como um chicote e as palavras de Helena morreram na sua garganta. Ele levantou-se à sua altura considerável, fazendo com que se destacasse acima de todos na sala. Não falará assim com a sua filha. Não no meu salão, não no meu território e não em qualquer lugar onde eu possa ouvi-la. Thomas tentou reunir coragem. Veja bem, nós somos os pais dela. Vocês foram os seus carcereiros. Draven desceu os degraus e os pais de Zela instintivamente recuaram. Vocês pegaram numa criança e quebraram o seu espírito. Tentaram convencê-la de que ela era inútil para que ela aceitasse a prisão que vocês criaram. Não fizemos nada disso, protestou Helena. Nós a criamos, alimentamos e vestimos. Vocês a usaram. A voz de Draven estava mortalmente silenciosa agora. E agora tem a audácia de vir ao meu território e exigir que ela volte, como se fosse um bem perdido. Ele aproximou-se de Aisla e a sua mão encontrou a dela. Mas Isla não é um bem. Ela não é uma serva. Ela é a minha rainha e a pessoa mais valiosa de todo este povoado. Isa sentiu lágrimas nos olhos. Nunca ninguém a tinha defendido assim antes. Nunca ninguém tinha confrontado os seus pais sobre o que tinham feito. Foi-lhe dada uma escolha, continuou Draven. Pode ir embora agora, voltar para sua casa e nunca mais contactareis ela. Ou pode ficar e assistir à nossa cerimônia de acasalamento amanhã. Veja por si mesmo no que ela se tornou e depois vá embora e nunca mais a contacte. Essas são as suas únicas opções. Isso é absurdo, balbuciou Thomas. Não pode mantê-la aqui contra a vontade dela. Não estou a ficar contra a minha vontade.
Isa deu um passo à frente e estou a ficar porque, pela primeira vez na minha vida, sinto-me valorizada. Sinto-me honrada. Sinto-me amada. Olhando para os pais, pela primeira vez sentiu apenas pena deles. Sou feliz aqui, mais feliz do que alguma vez fui convosco. O rosto de Helena passou por várias emoções antes de se fixar numa fúria fria. Então não és minha filha. Há muito tempo que não sou tua filha, Isa. Tenho sido tua serva e tua trabalhadora não remunerada. Usaste-me como uma solução conveniente para evitar pagar por ajuda real. Mas já não sou isso. Tudo bem. Thomas agarrou o braço de Helena. Fica com ela, então. Vê quanto tempo consegues tolerar a sua inutilidade. Vira-se para sair, mas a voz de Isa deteve-os. Eu não sou inútil. Eles pararam na porta. Eu aprendi isso aqui, continuou Isela. O meu valor não é medido pela limpeza do chão ou pela rapidez com que consigo preparar uma refeição. Aprendi que sou corajosa, forte e capaz de escolher o meu próprio futuro. Aprendi que mereço ser tratada com gentileza. Ela apertou a mão de Draven. Aprendi como é ser amada. Os pais dela foram embora sem dizer mais nada, e Isla sentiu um peso sair do peito, peso esse que carregava há 15 anos. Draven a puxou para os braços dele e ela se deixou chorar contra o peito dele. Não são lágrimas de tristeza, mas de alívio. Você foi magnífica, murmurou ele contra o cabelo dela. Feroz, forte e absolutamente magnífica. Eu estava apavorada, admitiu Isla, mas eu quis dizer cada palavra. Ela afastou-se para olhá-lo. Tu falaste sério sobre a cerimônia de acasalamento amanhã? A expressão de Draven tornou-se incerta e vulnerável de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Só se tu quiseres. O vínculo de acasalamento existe, quer o completemos ou não. Mas a mordida de reivindicação e a cerimônia tornariam isso oficial para a alcateia. Isla interrompeu a sua explicação cuidadosa com um beijo. Quando ela se afastou, os olhos dele ardiam com o fogo interior que ela reconhecia como o seu lobo a emergir à superfície. Eu quero, disse ela com firmeza. Quero estar ligada a ti, a este lugar, a esta vida. Quero ser a tua companheira oficial e rainha. Ea, o nome dela era uma oração nos lábios dele. Tens a certeza? Uma vez que completarmos o vínculo, ele é permanente. Viverás enquanto eu viver, potencialmente séculos. Estarás ligada a mim e à alcateia de maneiras que não podes imaginar. Isa segurou o rosto dele com as mãos. Pela primeira vez na minha vida, estou completamente certa sobre algo. Eu escolho-te, Devin. Eu escolho isto. A cerimônia aconteceu na noite seguinte, num prado nos arredores do povoado, sob a luz da lua cheia. Toda a alcateia se reuniu para testemunhar, formando um círculo em torno de Isla e Draven. Senna vestiu Isla com um vestido branco e prateado que parecia capturar o luar em suas dobras. Flores foram entrelaçadas em seus cabelos e um colar de pedra da lua brilhava em seu pescoço. No entanto, foi o olhar de Draven quando a viu que realmente a fez sentir-se bonita. Tu me deixas sem fôlego, disse ele, segurando as mãos dela enquanto estavam no centro do círculo. Senna deu um passo à frente para oficializar a cerimônia, sua voz ecoando claramente no ar tranquilo da noite. Estamos reunidos esta noite para testemunhar a conclusão de um vínculo de companheirismo, a união de duas almas escolhidas uma para a outra pela lua. Ela olhou para ela e Draven com afeto evidente. Ela? Aceitas Draven como teu companheiro? Aceitas a união que ligará a tua vida a dele e à alcateia? Aceito, respondeu Isa, de todo o coração. E tu, Draven, aceitas Isla como tua companheira? Honrarás, protegerás e amarás ela por todos os dias da tua vida? Aceito, disse Draven, com a voz embargada pela emoção. Por todos os dias da minha vida e além. Senna sorriu. Então complete o vínculo. Draven puxou Aiza para perto e inclinou suavemente a cabeça dela para expor a curva do pescoço. Isso vai doer por um momento, sussurrou ele. Mas só por um momento. Então sentirás tudo o que eu sinto, cada emoção e cada pensamento que tenho sobre ti. Estou pronta. O coração de Aiza acelerou, mas não de medo, e sim de expectativa. Os lábios dele roçaram sua pele suavemente no início, e então os dentes dele perfuraram a pele macia onde o pescoço encontrava o ombro. A dor foi aguda e intensa, mas se transformou quase instantaneamente em outra coisa. Algo avassalador e belo.
O vínculo entre eles explodiu, não mais uma atração suave, mas uma conexão viva que unia suas almas. Isa sentiu o amor de Draven invadir-lhe como uma onda. Era feroz, protetor e absolutamente inabalável. Ela podia sentir o seu alívio por finalmente encontrá-la após quase um século de busca. Ela sentiu a sua determinação em provar o seu valor, valorizando-a e amando-a todos os dias. Durante tudo isso, ela sentiu as suas próprias emoções refletidas de volta para ela, amplificadas e completamente compreendidas. Quando Draven se afastou, os seus olhos brilhavam com uma luz interior. A marca da mordida em seu pescoço já estava a sarar, deixando uma cicatriz prateada que a marcaria como sua para sempre. Minha companheira, disse ele reverentemente. Meu rei, minha rainha, sussurrou Ea em resposta. Meu lar. A matilha explodiu em uivos de celebração, o som ecoando nas montanhas e enchendo o vale de alegria. Draven pegou Aisla nos braços e girou-a, ambos rindo como crianças. Mais tarde, após o banquete, a dança e os intermináveis parabéns, Draven levou Aisla de volta para casa. Ele a assentou gentilmente no quarto deles, onde a luz da lua entrava pelas janelas e cobria tudo com um brilho prateado. Como você se sente? Ele perguntou, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Aisla refletiu sobre a pergunta. Ela podia sentir o vínculo entre eles, caloroso e constante. Ela se sentia aceita por todos os 200 membros da matilha, que agora eram sua família. O peso do seu passado parecia ter sido aliviado, substituído pela promessa de um futuro que ela havia escolhido para si mesma. Sinto-me livre, disse ela finalmente. Verdadeiramente livre. Draven puxou-a para perto e ela descansou a cabeça no peito dele, ouvindo os batimentos cardíacos regulares. Através do vínculo entre eles, ela podia sentir a satisfação e o amor dele, e a sua certeza absoluta de que ela pertencia àquele lugar. 3 meses depois, Isa estava na praça principal do povoado, supervisionando a construção de um novo prédio. Tinha sido ideia dela, um centro comunitário onde os membros da alcateia pudessem se reunir para refeições, celebrações e simplesmente para desfrutar da companhia uns dos outros. Um pouco mais para a esquerda, gritou ela para os trabalhadores, que ajustaram a viga com eficiência e bom humor. Ela descobriu que tinha talento para organização e planejamento, habilidades aprimoradas durante os anos em que administrou a casa dos pais, e finalmente estava a usá-las para algo significativo. Senna se aproximou com um sorriso. O projeto da rainha está indo muito bem. Por favor, não chame assim, disse Ea sorrindo. É para todos, e é exatamente por isso que o chamamos de projeto da rainha. Senna lhe entregou uma xícara de chá. Trouxe algo para este grupo que nos faltava. Não apenas por ser a parceira de Draven, mas porque compreende como construir uma comunidade e fazer com que as pessoas se sintam valorizadas. Isa sentiu um calor brotar no peito. Estou apenas a fazer o que faz sentido. Está a fazer mais do que isso. Senna apontou para a praça movimentada, onde os membros do grupo trabalhavam juntos, rindo e conversando. Olhe para eles. Olha para o que inspiraste. Isa olhou e viu. Viu essa alegria nos rostos deles e o sentido de propósito nos seus movimentos. Ela tinha conseguido isso não como uma serva a seguir ordens, mas como uma líder que reconheceu o que era necessário e fez acontecer. 1 hora depois, Draven encontrou-a, envolvendo-a com os braços por trás. Através do vínculo, ela podia sentir o seu orgulho e amor constantes como o sol. Sempre a trabalhar arduamente, minha rainha. Isa encostou-se ao peito dele. Alguém tem de manter esta alcateia organizada, e tu fazes isso brilhantemente. Ele deu um beijo na marca que tinha deixado no pescoço dela, e Isa sentiu o vínculo acender-se com calor. Já te disse hoje o quanto te amo? Apenas 2 vezes. Inaceitável. Vou ter de remediar isso. Eles ficaram juntos, observando a sua matilha trabalhar, rir e viver. E Ea pensou na rapariga que era há apenas 3 meses. A rapariga que esfregava o chão e acreditava ser inútil. A rapariga que fugiu para a floresta com nada além de uma esperança desesperada por uma vida melhor. Ela encontrou muito mais do que jamais imaginou. Encontrou um lar, uma família e um propósito. Ela tinha encontrado a sua própria força, não concedida por ninguém, mas descoberta no fundo de si mesma. Ela tinha encontrado um parceiro que valorizava a sua voz, as suas escolhas e a sua presença. Ela tinha encontrado a si mesma,
A verdadeira ela. Não a serva quebrada, mas a mulher forte e capaz que sempre esteve lá, enterrada sob anos de palavras cruéis e expectativas esmagadoras. O que estás a pensar? Perguntou Draven, sentindo a sua mudança emocional através do seu vínculo. Estou a pensar em como a minha vida é diferente agora. Isa virou-se nos braços dele para ficar de frente para ele. Estou a pensar em como evoluir. Tu sempre foste essa pessoa, disse Draven suavemente. Forte, corajosa e digna de honra. Eu apenas te dei espaço para te lembrares disso. Nós demos isso um ao outro, corrigiu Asla. Ela ficou na ponta dos pés para beijá-lo, colocando todo o seu amor e gratidão no gesto. À sua volta, a alcateia continuava o seu trabalho, com a sua rainha e o seu rei no centro de tudo. Naquela noite, Isla ficou à janela da sua casa, a olhar para Ravencrest. As luzes brilhavam nas janelas de toda a povoação. O fumo subia das chaminés e ela podia ouvir o som distante de risos vindos da taberna. Este era o seu reino. Não porque ela tivesse nascido nele, mas porque ela o tinha escolhido. Porque ela tinha sido corajosa o suficiente para deixar tudo o que conhecia e se aventurar no desconhecido. O que ela encontrou ali foi além de tudo o que ela jamais ousou sonhar. Draven veio para ficar ao lado dela, sua mão encontrando a dela com a mesma naturalidade com que respirava, sem arrependimentos. Ele perguntou baixinho. Ayla pensou nos seus pais. Provavelmente dormindo na sua bela casa com os empregados que agora tinham de pagar. Pensou na menina pequena e assustada que fora um dia, convencida de que não merecia nada melhor. Pensou na mulher em que se tornara, forte, valorizada e amada além da medida. Nenhum, respondeu ela, apertando a mão dele. Este é exatamente o lugar onde devo estar. Quando a lua surgiu sobre as montanhas e lançou uma luz prateada sobre o vale, Aiza sentiu o vínculo cantar de satisfação. Ela já fora uma criada, tratada como inútil pelas mesmas pessoas que deveriam tê-la valorizado mais. Mas ela se tornara uma rainha. Não por direito de nascença ou conquista, mas por escolher a si mesma, escolher a liberdade, escolher o amor e escolher um futuro onde ela nunca mais seria invisível, subvalorizada ou medrosa. Ela escolheu ser vista. O que ela encontrou ao ser vista foi tudo o que sempre merecera e finalmente reivindicou para si mesma, seu final feliz.